atingia toda Samaria. E que vemos que mais uma vez um homem de Deus, o mesmo profeta que já falamos anteriormente, ele chega agora e diz: amanhã por essas horas haverá alimento, haverá comida, haverá um milagre aqui nesse lugar. Não tinha de onde vir, irmãos. Cair do céu não ia cair. Não tinha como atravessar os soldados assírios. Nós observamos que a situação era complicada. Chega um ponto que quando o profeta diz que haveria alimento, um capitão diz: eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? Nós olhamos que um capitão do exército de Samaria, ele acreditou mais que pudesse acontecer um sobrenatural do que um natural. O que seria o natural? De aparecer ali um alimento. Não sabemos como poderia aparecer. Quem sabe os soldados assírios, os sírios, poderiam sair e eles poderiam ir em busca de alimento. Quem sabe de repente os próprios soldados jogassem alimentos para eles. Tudo poderia acontecer. Mas ele falou assim: olha, eu creio que se ainda que abrisse uma janela no céu. Irmão, para que janela no céu? Mas ainda que se eu visse uma janela lá no céu, sem ter parede nenhuma, será que ainda poderia acontecer de ter alimento aqui nesse lugar? Quantas vezes, irmãos, quando a crise chega ao nosso lar, quando as situações complicam em nossas vidas, não acreditamos naquilo que possa acontecer. Nós olhamos que o homem de Deus disse, mas era algo impossível. Mas eles não quiseram acreditar. Hoje não está diferente. Em muitos momentos nós observamos que Deus usa os seus servos, os seus vasos, os seus profetas, para falar com aquele que está angustiado, está aflito. A pessoa entra aqui na igreja com o coração quebrado, moído. Muitas vezes não consegue nem orar, não consegue nem cantar. E aí Deus, vendo a sua necessidade, olhando para ele, contemplando ele, sabendo o que ele está passando, levanta alguém e fala com ele. E chega um momento que ele duvida, falou: será que pode acontecer isso? Será que Deus realmente vai fazer este milagre na minha vida? Colocamos um ponto de interrogação, questionamos se Deus pode ou não pode, duvidamos do poder do Todo-Poderoso. Aquele homem, ao falar essas palavras, o profeta disse para ele: tu verás aos teus olhos, mas em outras palavras, mas tu não usufruirás. Tu verás, mas não participarás. Tu não vai usufruir. E a Bíblia mostra o milagre que aconteceu. Deus usa 4 leprosos. Não tinham convívio social esses leprosos, porque viviam fora da cidade. Todo leproso, ele vivia fora da cidade. Não era como na Síria ou outra nação que não tinha temor de Deus, que eles habitavam junto ali com suas famílias, mas em quartos separados, como era o caso de Naamã. Naamã estava junto com a sua família, apesar de que dormia num quarto separado, mas ele tinha um convívio ali, social, familiar. Mas o povo de Israel era lei. Aquele que era leproso tinha
um lugar separado para eles. Habitavam fora da cidade, fora de suas casas. Aqueles homens não tinham convívio social, não tinha convívio familiar, porque se não moravam dentro da cidade, não poderiam morar junto com seus familiares, porque senão iria estar contaminando assim, passando a sua enfermidade para os demais. Imagine, você fizesse uma viagem hoje e ficasse uns 5 meses longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua companheira, não poder fazer uma carícia, tocar. Quem sabe o casal não poder pelo menos deitar um coladinho no outro naqueles dias de frio. Não poderia. Não podia o filho correr e abraçar o seu pai e dizer: papai, papai. Não podia. Ele não tinha um convívio familiar. Aqueles leprosos não tinham um convívio religioso. Eles não poderiam frequentar sinagogas, não poderiam entrar num templo para poder ouvir a palavra de Deus. Observamos que eles eram excluídos do contexto. Tinham que gritar a distância de 100 metros. É como se algum leproso, vamos supor, eu sou leproso e eu sei que vocês estão aqui. Para me aproximar, vendo aquela multidão, gritava: imundo! Imundo! Ele próprio tinha que declarar e dizer que ele era imundo. Ele estava leproso, uma escória da sociedade, um rejeitado de todos. É o que Deus escolheu para que pudesse fazer o milagre no meio do seu povo. Ninguém acreditara que pudesse acontecer tal coisa. E nós vemos que aqueles leprosos, a Bíblia diz que eles foram até a Síria. Um questionou com o outro, falou assim: mas rapaz, o que vamos fazer lá? O outro: vamos lá, estamos com fome, mas chegamos lá, vamos nos matar. Ele: vamos lá assim mesmo. Se nós formos lá nos matar, se ficarmos aqui vamos morrer assim mesmo. Então vamos. E eles foram 4. Só que Deus multiplicou o barulho dos passos daqueles homens. Eles caminhavam ao meio do deserto, e a Bíblia diz que os soldados, quando estavam escutando o barulho de um grande exército, eles atemorizaram e falaram assim: olha, Israel deve ter se unido com Judá, Samaria, Judá, todo mundo aí. Veio mais outras nações aí. É grande esta multidão, olha este barulho. Eram 4 leprosos caminhando, porém Deus estava ali agora operando milagre, porque o homem de Deus tinha assim profetizado, e Deus estaria agora honrando com aquela palavra.